Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TIM TV, a sua TV regional. E diariamente estamos apresentando dentro do nosso programa convidados muito especiais e assuntos também muito especiais, prestando serviço todas as noites pelos canais 25 e 525 da NET Claro. Muito obrigado para você que nos acompanha diariamente. Estamos entrando no segundo ano de Pense Nisso e aqui já abordamos tantos assuntos, não? Tantos entrevistados e já falamos de educação, cultura, falamos de esporte, segurança, enfim, uma variedade de assuntos. E saúde, principalmente, né? E hoje o assunto é sobre saúde também. Eu gostaria que vocês ficassem atentos para o programa de hoje, como os outros, mas chama atenção porque é um assunto do momento. E no programa de hoje nós estamos recebendo um clínico geral, o doutor Danilo Ribeiro, a quem nós agradecemos a participação aqui no nosso Pense Nisso. Tudo bem, doutor? Boa noite, Dirceu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar sobre saúde, né? Bom, nós que agradecemos a sua presença aqui, doutor. E o senhor é um jovem médico, é natural de onde? Eu sou de Alfenas, no interior de Minas Gerais. Mineiro. Mineiro. Está há muito tempo aqui em São José? Bom, vim para São José fazem 4 meses, né? Fui muito bem recebido pela cidade. Acho que a cidade de São José dos Campos ela tem uma característica de acolher muito bem as pessoas de fora. Eu estou adorando a cidade e adorando viver aqui com os joseenses. Infância e adolescência vivida lá em Alfenas? Bom, eu nasci em Alfenas, né? E fui fazer minha parte acadêmica, meu curso de medicina no interior de São Paulo. Lá eu fiz meu processo de especialização médica e eu vim trabalhar em São José dos Campos. Então, o interior de São Paulo já faz parte da minha rotina aí desde os 16 anos de idade. E por que essa opção em São José dos Campos? Então, eu tive um convite muito especial, né, de vir trabalhar com essa parte de reabilitação nesses hospitais de transição, e uma das unidades do grupo foi inaugurada aqui em São José dos Campos e eu vim para conhecer e apaixonei tanto pela todo o projeto e tanto pela cidade. Bom, então em nome do senhor, da senhora, de você jovem que está nos acompanhando aqui no Pense Nisso nessa noite, vamos saudar aí e desejar uma boa-vinda aqui ao doutor Danilo Ribeiro em nossa São José dos Campos, ele que cuida de saúde, né? Pode cuidar da sua, vai cuidar da nossa saúde. Bom, o senhor faz parte de uma empresa que começou em Vitória do Espírito Santo, é isso? Isso, exatamente. O Hospital Royal Care de São José dos Campos. Hospital Royal Care. Isso. Ele faz parte de um grupo de hospitais de transição. O primeiro hospital de transição da rede foi iniciado em Vitória, no Espírito Santo. Desde então, vem difundindo todo o interior de São Paulo e tem projetos para difundir por todo o Brasil. Bom, ele está em São José dos Campos há quanto tempo, doutor? Nós estamos em São José há 1 ano e 6 meses. Nós iniciamos todo o processo, né, de trabalho, meio à primeira onda da pandemia, então a gente ficou mais vendo como que ia surgir, né, como que a saúde iria se preparar para receber todo esse projeto. Então a gente se adaptou mesmo em São José dos Campos há mais ou menos uns 8 meses. Bom, então se o senhor, a senhora não ouviram falar ainda do Hospital Royal Care, ele está em São José dos Campos já há 1 ano e meio. Exatamente. Né? E qual é o atendimento básico dele, doutor? Sim, como todo hospital de transição, o Hospital Royal Care ele é focado no processo de reabilitação e readaptação do paciente, né? Então a gente parte do princípio de um tratamento individualizado e focado para cada paciente no processo de reabilitação e readaptação à nova realidade. Se a gente fizer um contexto histórico dos hospitais de transição, é um modelo de hospital que surgiu na Europa há mais ou menos 15, 20 anos. Né? E o que difere dos outros hospitais, esse hospital de transição que o senhor está se referindo aí? Ótimo, muito boa pergunta, eu vou tentar explicar para vocês. Por ser um hospital, o próprio nome já fala, transição, é um hospital que ele trata o paciente depois da fase crítica, né? Do pós-agudo, por exemplo,
e ele tem uma estabilização clínica e a gente traz esse paciente para o nosso hospital para a gente dar todo o suporte de reabilitação. Para a gente exemplificar e tratar isso de uma forma que fica bem entendido para todos, vamos pegar, por exemplo, um paciente pós-AVC, né? Ele teve o AVC, ele foi para um hospital geral de alta complexidade, ali ele recebeu todo o suporte avançado de vida, ele teve estabilização clínica e ali ele passou por alguns processos, que às vezes ele vai receber alta do hospital com algum déficit neurológico, alguns dispositivos que a gente vai pegar esse paciente, trazer para o nosso hospital e fazer todo esse processo de retirada desses dispositivos e o próprio reabilitação, tanto de marcha, motora, individualizado para cada paciente, né? Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, a gente está pegando muito paciente em reabilitação pós-Covid, né? Que está muito claro que o perfil de internação da primeira onda para essa segunda onda mudou muito, né? Então, a gente está pegando pacientes com um grau de dependência bem elevado e com bastante sequelas, tanto do Covid, tanto dessas internações mais prolongadas. Bom, da primeira onda do Covid para a segunda onda do Covid mudou muito, como disse aqui o doutor Danilo há pouco, né? Nós vamos saber disso daqui a pouquinho. Percebeu que tem bastante assunto hoje aqui no nosso Pense Nisso, um assunto importante sobre saúde. Doutor Danilo, conversando com esse jovem que está nos acompanhando aí, né? Lá em Alfenas, infância, batia uma bolinha também ou não? Bola nunca foi meu forte. Ah, o que o senhor fazia lá? Sempre andei de moto. A minha família trabalha com empresa no ramo de motocicletas, então assim, a família toda anda de moto, então sempre fui para esse lado de moto, bicicleta, então nunca fui pro... E pilotando uma moto, qual era o sonho do menino, do adolescente Danilo? Assim, eu sempre tive grandes inspirações da minha família, né? Eu tenho 2 irmãos que são médicos também, então tios que são médicos, então assim, a medicina sempre fez parte da minha vida. Então, desde criança, eu tinha aquela vontade de querer ser médico e querer ajudar o próximo, né? Então, eu acho que teve muita inspiração tanto dos meus irmãos quanto da minha família. Bom, então o senhor é um jovem médico e aquele jovem que está nos acompanhando aqui, que gostaria de ser como o senhor, ser um médico, né? Mas já está na partida desanimando. O que o senhor poderia falar para eles? Eu digo que é uma profissão que, quando você chega no final, você vê que todo o desgaste, todas as noites que você passou estudando, tudo isso valeu a pena. Quando você consegue um reconhecimento da família, é muito gratificante você ter o prazer de curar um doente, de promover uma melhora. Às vezes a gente não consegue curar, né? Mas a gente consegue promover uma melhora para aquele paciente. E isso é um conforto muito grande. Essa sensação é até emocionante dizer, mas é a sensação de que tudo valeu a pena, que todas as noites mal dormidas, que tudo que você se abdicou pela medicina vale a pena quando você consegue promover um conforto para o seu paciente. Então, não tem nada fácil, não. Com certeza, né? Acho que todo esforço, todo merecimento, ele é válido quando você se tem um esforço, né, Dirceu? Tá aí, ó. Então, você tem que focar naquilo que você quer, lutar por aquilo que você quer, porque você vai conseguir, como conseguiu o doutor Danilo, porque um dia formado, né? Hoje eu sou doutor. Aí ele olhou para os irmãos, olhou para os pais, olhou para a família, falou, agora sou igual a você. Como é que foi esse momento, doutor? Eu lembro que quando a gente senta na cadeira, né, como médico, aí você recebe toda aquela sobrecarga, né, e fala, agora a responsabilidade é minha, né? Então, assim, eu sempre tive o apoio de toda a minha família, de todos os meus irmãos, mas é muito gratificante quando você começa a comandar e a ver os seus resultados, né? Através da cura, através de uma cirurgia que você indica, através de uma cirurgia que você
faz, através de uma indicação de algum exame que você auxilia no diagnóstico, todos os processos da medicina traz uma gratificação muito grande. Então, eu digo que é uma experiência inexplicável e eu sinto ela até hoje. Mesmo agora completando 4, 5 anos de formado, às vezes eu me emociono com a medicina, ainda mais com todo esse processo que eu trabalho de reabilitação, né? A gente trabalha com pacientes crônicos, pacientes com uma idade avançada, então assim, todo ganho tem que ser comemorado para esse tipo de paciente. Então é muito gratificante. Tá aí, estamos conhecendo um novo médico aqui em São José dos Campos, o doutor Danilo Ribeiro, que é um jovem médico, vai nos falar daqui a pouquinho sobre o assunto do dia, né? O assunto da noite, que é essa pandemia. Já já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui ao segundo bloco do nosso Pense Nisso na TINC TV, a sua TV regional, e acompanhe a programação da TINC TV, uma programação bem variada, programas para criança, para o jovem, tem programa de TI, tecnologia da informação, tem o programa da roça, tem o programa da mulher, enfim, é uma programação feita especialmente para a família. Então, obrigado aí, se ligue nos canais 25 e 525 da NET Claro da nossa TINC TV. E hoje, no Pense Nisso, programa diário, nós estamos ouvindo e conhecendo aqui, tendo o prazer de conhecer o Dr. Danilo Ribeiro, um médico, um jovem médico, recém-chegado a São José dos Campos, e ele que faz parte do Royal Care. Explicou no primeiro bloco que a Royal Care é um hospital de transição em São José dos Campos. Então vamos voltar agora sim a falar sobre o trabalho que a Royal Care desenvolve aqui na cidade, né? Nesse hospital de transição que faz a reabilitação pós-Covid, AVC e tudo isso. Sim. Não é isso, doutor? Então fale agora do hospital. Do hospital um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho da história, de onde surgiu os hospitais de transição e para o pessoal entender mais ou menos onde que a gente atua na linha de cuidado do paciente, né? Os hospitais de transição, eles surgiram na Europa, pela necessidade, pelo perfil epidemiológico da população, né? Por se tratar de pacientes com uma idade mais avançada, os profissionais de saúde terem uma expertise maior para lidar com doenças crônicas, né? A população da Europa é uma população com idade mais avançada, foi bem estabelecido em toda a Europa, Canadá, chegou no Brasil recentemente, há mais ou menos 5 anos, né? O Grupo Royal Care foi um dos pioneiros a implantar o primeiro hospital de transição e trouxemos o primeiro hospital de transição para São José dos Campos. É o primeiro hospital de transição do Vale do Paraíba. O hospital de transição ele foca na reabilitação e na readaptação desse paciente à nova realidade, né? Então, assim, o próprio nome já fala, é um processo de transição. A gente retira o paciente do hospital de alta complexidade, ele passa por um período de transição no nosso hospital, que é pré-estabelecido de 30, 60 ou 90 dias, no qual a gente vai readaptar e retomar ao máximo as funções desse paciente. Lembrando que aqui a gente trabalha com várias patologias, né? Então, nós tratamos de AVC agora, nesse cenário que nós estamos vivendo pacientes pós-Covid, que a gente está vendo que está saindo dos hospitais com bastante sequela, sequelas motoras, psíquicas, neurológicas, em vários sistemas, né? Então a gente trata cada paciente de forma individualizada e faz todo um plano terapêutico para a gente oferecer para ele no final dessa internação no nosso hospital uma alta segura. O que significa uma alta segura para a gente? A alta segura é a gente preparar esse paciente para retomar a vida dele no dia a dia em casa e preparar o ambiente familiar e a família que vai acolher. Muitas vezes, igual a gente comentou no primeiro bloco,
A gente trata de muito paciente com AVC. Às vezes o paciente ele saiu de casa andando para ir trabalhar, teve um AVC, ficou um longo período no hospital geral. E como que agora a família vai acolher e prestar toda essa assistência desse paciente em casa? Que legal. Então a família também é preparada? Com certeza. A família passa por treinamentos no nosso hospital, ela acompanha todo o processo de transição dele, então o processo de reabilitação da físio, da fono, todo um processo de treinamento, né? Então a família ela se sente segura, porque para a gente a alta segura é tanto o paciente estar bem e a família estar preparada para receber esse paciente em casa. Porque normalmente você não tem nos outros hospitais esse tipo de atendimento para a família, né? Porque pelas condições que os nossos hospitais atuam, né? Quanto mais rápido puder colocar o paciente no seu ambiente familiar, melhor, mas também não dá aquele respaldo que deveria dar, como a Home Care agora está. E essa ideia que a Europa, que os outros países já está bem estabelecida, né? A gente entende a importância do hospital geral para tirar esse paciente da fase crítica, né, do risco iminente de morte. Depois que ele estabiliza, tem essa estabilização clínica, ele traz para o nosso hospital para a gente fazer todo o processo de desmame de dispositivo. Quando eu falo de desmame de dispositivo, Dirceu, eu estou querendo dizer, por exemplo, um paciente, esse cenário agora COVID, né, que a gente está vivendo. A gente está pegando pacientes com longo período de internação, 30, 40, até 50 dias, sobre um regime de terapia intensiva. Então esse paciente, durante esse processo, ele adquire alguns dispositivos para auxiliar na respiração. O paciente passa por um processo de ventilação mecânica prolongada, ele ganha traqueostomia, né? Aquelas sondas para suprir o aporte calórico, nutricional, acessos, alguns outros dispositivos que às vezes precisa, né? Durante todo o processo de internação. Ele, a partir do momento que ele tem essa estabilização clínica, ele vai para um hospital de transição, no qual a gente vai trabalhar focado para reabilitar e retirar esses dispositivos para a gente dar alta para ele sem esses dispositivos. Então tem todo um trabalho de fisioterapia respiratória para a gente fazer esse processo de decanulação, fechar essa tráqueo, todo um processo de reabilitação motora. E muitas vezes a gente se depara com pacientes que chegam sem mobilidade nenhuma. A gente está falando de pacientes que ficaram longos períodos expostos a sedativos de altas dosagens, restrito num leito de UTI durante 40, 50 dias, né? Então tem uma perda muscular muito importante. Então todo esse acompanhamento nutricional, da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, para fazer todo o fortalecimento da musculatura, para esse paciente ele voltar a se alimentar pela boca, é muito importante. Então a gente brinca com a nossa equipe, né, que o médico ele passa a não ser mais o protagonista da história, né? A gente está acompanhando ali no barco, mas quem realmente faz toda a diferença nessa linha de cuidado é a equipe interdisciplinar, né? É o trabalho do fisioterapeuta fazendo um processo de reabilitação pulmonar, respiratória, processo de reabilitação motora, da fonoaudióloga, da psicóloga, que é importantíssimo nesse processo, tanto para o paciente quanto para o familiar. Então é essa visão que o hospital de transição dá, diferente do hospital geral. E o próprio nome já fala, né, Dirceu? Como a gente fala de uma transição, a gente prepara esse paciente para casa. E é aí onde a gente trabalha essa alta segura. A gente prepara a família para receber esse paciente. Para quem está nos assistindo e costuma nos assistir diariamente, nós tratamos desse assunto aqui num dos programas e falamos sobre o diabetes. E é altíssimo o índice de diabéticos aqui em São José dos Campos e nas cidades ao entorno, né? É um índice muito alto. E o que é feito? É o tratamento básico, e aí manda o diabético para casa e chega lá, a família não sabe como cuidar do diabético, né? E aí o que estava ruim fica pior. Exatamente. Não é verdade? E muitas famílias também não têm nenhuma atenção voltada para aquele doente ou diabético, e aí a situação se agrava e bem, o resto você pode imaginar, né? E é justamente isso que o Royal Care faz, né? Fazer essa preparação
pegar o paciente numa situação já quase semi-resolvida, não é isso, doutor? Semi-resolvida, exatamente. E preparar o paciente, preparar a família também para que dê continuidade na vida. Bacana. Exatamente. A gente entende que a família, quando faz parte de todo o processo, ela se sente mais segura para receber esse paciente em casa, e isso implica diretamente no índice de reinternação desse paciente, em todo o processo de reabilitação. Então, toda a equipe trabalha direcionado no paciente e na família, né? Então, esses hospitais de transição aí, como é o Home Care aqui, o Royal Care aqui em São José, o senhor disse que já está em outras cidades, outros estados também. Como é que está sendo avaliado pela própria direção do Home Care este tipo de trabalho? Royal Care, Home Care. O Royal Care, esse conceito de transição, Dirceu, como eu te falei, ele é relativamente novo aqui no Brasil, né? Mas é um conceito que vem difundindo a cada dia mais, e as grandes operadoras, grandes parceiras nossas, né, nesse projeto, já entenderam a importância do Hospital Royal Care, dos hospitais de transição atuando nessa linha de cuidado, porque quanto mais reabilitado esse paciente estiver, quanto mais ele retomar as atividades funcionais dele, mais autonomia esse paciente tem para voltar a uma vida normal, né? Então, o hospital de transição, ele pega esse time de reabilitação. Ele pegou o paciente no pós-agudo, que teve a estabilização clínica, e a gente faz todo o processo de reabilitação e retomar ao máximo essas funções dele. E para você utilizar esse sistema do Royal Care, precisa se associar? Como é que funciona isso, doutor? Hoje o hospital ele presta serviço às principais operadoras de saúde aqui do Vale do Paraíba. O paciente ele precisa ser contrarreferenciado para a gente de um hospital de alta complexidade, né? Então, após algum período de internação crítica, alguma coisa que precisou ter o atendimento num hospital de alta complexidade, o hospital de alta complexidade direciona esse paciente para a operadora de saúde, e a operadora de saúde nos sinaliza. Que legal, tá aí. Para fazer esse processo. Bacana, é um ganho muito grande, imenso para São José dos Campos e para as cidades aqui da região. Temos hoje o Royal Care aqui em nossa cidade, fica aqui no Jardim Aquários, né? Jardim Aquários, um hospital muito bonito. Vai conhecê-lo, muito bonito mesmo, hein? Moderno. É o Royal Care, onde nós temos lá o doutor Danilo Ribeiro, esse clínico geral, que é recém-chegado à cidade e contribuindo aí para salvar vidas aqui na nossa São José dos Campos. Conhecemos um pouco do doutor Danilo, conhecemos um pouco mais do Hospital Royal Care. Já vamos conhecer um pouco mais sobre a doença do momento, essa pandemia, esse Covid-19, já aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa TINC TV, no nosso Pense Nisso, hoje falando de saúde e tendo a graça e satisfação aqui de receber o Dr. Danilo Ribeiro, ele que faz parte do grupo ali do Hospital Royal Care em São José dos Campos. Você vai ouvir falar muito do Royal Care aqui na nossa cidade. Bem, doutor, o senhor está na cidade há alguns meses, né? A Royal Care também já chegou aqui há 1 ano e meio, que o senhor disse, e com certeza, quando vocês se instalaram aqui em São José, Royal Care, não havia nada de pandemia, nada de Covid, não é? Cheio de sonhos, muito trabalho para ser realizado, e de repente veio essa pandemia, né? Como é que foi se acertar nesse momento? Assim, Dirceu, como a gente trabalha com todo esse processo de reabilitação, a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Até o perfil de paciente que a gente começou a fazer esse processo de transição mudou. Antes a gente fazia o nosso perfil epidemiológico, né? Era pacientes acima de 60 anos, de 60 a 70 anos. Quando instaurou
todo esse cenário de pandemia, Covid, a gente viu que a gente começou a reabilitar pacientes jovens, de 30, 34 anos, que é o que a gente está presenciando aí nos noticiários, né, todos os dias. Então, a gente readaptou todo o processo, né? E a gente teve uma expertise maior nesse processo de reabilitação desses pacientes pós-Covid. Então, o Covid, o senhor disse no primeiro bloco que teve a primeira onda, a segunda onda. Como é que é isso? A gente... Essas ondas assustam, né? Exatamente. Ficou claro que o perfil de internação desses pacientes mudaram, né? Hoje a gente está presenciando e vivendo internações mais prolongadas do que a gente viveu na primeira onda. Então, qual o resultado disso? Além da lesão propriamente dita do Covid, a gente pega alguns outros resquícios da internação prolongada. Porque a gente está falando de um paciente que ficou restrito a um leito de UTI durante 40, às vezes 50 dias, né, com altas doses de medicamentos sedativos, algumas outras drogas, que contribuem para todo o processo de debilitação do corpo mesmo, né? Então o paciente ele sai dessa parte crítica de recuperação da fase aguda muito debilitado e às vezes com vários dispositivos. É onde entra o papel importantíssimo do Hospital Royal Care para fazer a imunidade está a zero, né? Exatamente. O paciente ele perde muita massa muscular, né? A gente presencia aí pacientes que perdem 28 quilos, 20 quilos durante um processo de internação, né? Mais crítico desse paciente COVID. Então é um paciente que às vezes ele sai da UTI, de um leito de UTI, com baixa mobilidade de membros inferiores, às vezes quase nenhuma mobilidade de membro inferior, pouca mobilidade de membro superior, e um paciente que fica muito cansado decorrente das sequelas da internação prolongada e da própria agressão do vírus. Doutor, tem muitos aí, muitos conhecidos nossos, muitos amigos, que dizem, não, eu tive Covid, mas não aconteceu nada comigo, eu superei. É isso mesmo? Superou mesmo? Ou ficou alguma sequela que pode aparecer mais tarde? Dirceu, na medicina, né, a gente trabalha em cima de evidências, né? Então, assim, é muito precoce e prematuro a gente falar sobre um processo de patologia e a pessoa se libertou sem nenhuma evidência. A gente não tem tempo suficiente, né, de doença para ter estudos que comprovam que essa pessoa não vai ter nenhuma lesão futura, não teve, né, e não apresentou nada. Então, assim, a gente vê essa flutuação tanto de medicamentos, tanto de condutas médicas, né? Às vezes saem alguns artigos demonstrando o benefício de alguma medicação, daqui 2 semanas já sai outro comprovando que não tem tanta eficácia. Então, assim, até o meio médico tá meio refém desse aparato bibliográfico, né? Desse conteúdo mais científico. Bom, mas para ter uma certeza mesmo, é aí que entra o hospital de transição, né? Para fazer uma avaliação, né? Para a gente reabilitar todas essas sequelas que ele adquiriu durante esse processo de internação, né? E readaptar e preparar esse paciente para receber alta em casa. Bom, então foi um susto a primeira onda, né? Do Covid, né? Com certeza. E agora veio uma segunda onda que aí é mais preocupante ainda. A gente diz que está um pouco mais agressiva, né? Os pacientes, a gente tem um número maior de pacientes que estão dependentes de uma terapia intensiva. Então, são pacientes mais críticos, né? Então, a agressividade do vírus parece que mudou bastante em vista do perfil de internação desses pacientes. Aquele caso de perda de paladar, perda do olfato e tal. Isso tudo também passa por essa reabilitação, doutor? Com certeza. A equipe interdisciplinar é composta pela fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, toda a equipe interdisciplinar, né? E a gente faz um trabalho
muito direcionado com a fonoaudióloga, né? Que é a pessoa que vai trabalhar todo o fortalecimento da musculatura, né? Com eletroestimulação, com algumas terapias, aplicações de medicações, para fortalecer toda a musculatura, para estimular o paciente a retomar a alimentação pela boca, estímulos gustativos, para esse paciente ele voltar a ter o paladar. Então, todo esse trabalho da fonoaudióloga é muito importante para esse processo de reabilitação. Bom, eu me lembrei aqui de um conhecido nosso aqui em São José dos Campos que houve um acidente com ele caiu de um telhado, bateu a cabeça e teve um problema sério ali, neurológico e tal. E ele ficou vários dias, alguns meses, lá em Brasília se tratando, né? E não voltou a recuperar totalmente, mas ele teve esse atendimento de reabilitação focado em Brasília. Legal. Hoje nós temos aqui, então, o Royal Care que faz esse trabalho de reabilitação. Esse processo de reabilitação individualizado. Né? O AVC também. O AVC é uma das principais, as patologias, né, neurovasculares, são as principais patologias que a gente atende no nosso hospital, né? Então, paciente que apresenta um déficit motor pós-AVC, processo de fisioterapia motora, processo de fonoaudióloga para ajudar esse paciente a deglutir melhor, para ter uma oferta calórica adequada, para poder fazer os exercícios de fisioterapia e readaptar, né, retomar essas funções que ele perdeu durante esse processo do AVC, de muita importância. Foi bom você tocar nesse assunto, que o AVC a gente sabe que a gente tem o período certo, né, que é onde esse paciente ele vai ter o maior ganho de reabilitação, que é logo o pós-agudo imediato que a gente fala, né? Então esse paciente, ele teve o diagnóstico de AVC, ele teve a estabilização clínica, tão logo ele tem que começar o processo de reabilitação. Tanto motora, tanto respiratória, tanto da processo de deglutição, né, que muitas vezes esses pacientes eles têm algum desvio de rima, eles apresentam alguma dificuldade para mastigar. Então, assim, quão logo a gente estimula o processo de reabilitação, o ganho dele é maior. Então, é o que a gente fala, é o paciente certo na hora certa. Então, é o paciente que ele recebeu o diagnóstico, ele teve a estabilização clínica, ele não tem que ficar perdendo tempo, ele tem que partir logo para um processo de reabilitação para ele ter um ganho maior. Né? Doutor, com certeza aquele senhor que está nos acompanhando aqui agora está muito interessado nesse assunto, né? Principalmente com essa novidade que nós temos aqui em São José, e com certeza deve ter ali algum conhecido, algum parente que passa por essa situação. E ela gostaria que o senhor colocasse no popular. Como é que eu faço para encontrar o doutor Danilo? Como é que eu faço para encontrar o Royal Care? Lembrando, Dirceu, que nossa equipe é composta por médicos geriatras, né, fisiatras, que são especializados nesse processo, né, de tanto do perfil de paciente quanto o fisiatra que auxilia em todo esse processo de reabilitação. Para encontrar o Hospital Royal Care de São José dos Campos, como você diz, nós ficamos aqui no Aquários, na rua Itajaí, ao lado do Instituto dos Olhos, do Objetivo Júnior. Quem quiser ter algumas informações, nós temos o nosso site, nossas redes sociais, e a gente sempre tem na nossa recepção uma enfermeira que pode apresentar o nosso hospital para vocês e explicar um pouquinho melhor a nossa forma de trabalho. Que legal, tá aí. O site é Royal Care. www.gruporoyalcare.com.br. Legal, dá uma olhadinha no site lá, você vai conhecer o hospital muito bonito, maravilhoso e tal. E aí faz o contato, né? Faz o contato lá com a equipe e faz uma visita. Você vai ser muito bem atendido lá. Com certeza. Bom, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para o quarto e último bloco, hoje conversando sobre saúde aqui, conhecendo esse hospital que já está em São José há 1 ano e meio, você conhecia? O Royal Care. E trazendo aqui esse jovem médico, o doutor Danilo Ribeiro, nos falando sobre o hospital e nos falando também sobre esse trabalho de reabilitação
que é feito pelo Hospital Royal Care e toda a sua equipe. Voltamos já aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso, nesse quarto e último bloco. Hoje recebendo aqui a visita do Dr. Danilo Ribeiro, ele que faz parte do grupo Royal Care, esse hospital novo aqui em São José dos Campos, e batendo um papo com o senhor, com a senhora, conosco aqui, falando sobre a reabilitação pós-AVC, pós-Covid, né? Um assunto bacana aqui no nosso programa. E aproveitando, doutor, essa vacina do Covid, doutor, o que o senhor poderia nos dizer aí? Algumas vacinas, umas funcionam, outras não funcionam, falta vacina e o povo está aí totalmente perdido. O que o senhor, como médico, poderia nos dizer? Com certeza, né? A orientação que a gente dá como médico é adotar as medidas oferecidas pelo Ministério da Saúde, né? E assim, sobre a eficácia da doença, da vacina em cima da doença, tem algumas comprovações científicas, né? Claro, foi todo o processo muito rápido, né? Que a gente teve que os cientistas e todas as universidades que estavam engajadas nesse projeto tiveram que adaptar para oferecer uma vacina com uma eficácia adequada, né? Que seria validada e que oferecia uma proteção adequada para a população. Então, a recomendação que eu dou como médico é a gente realmente adotar os órgãos públicos, né, as medidas oferecidas pelos órgãos públicos, que lá tem pessoas competentes, né, que vão aprovar vacinas com uma eficácia adequada para proteger a gente contra essa forma mais grave da Covid-19. E se proteger bastante, né, doutor? Com certeza. Todo o protocolo de saúde tem que ser cumprido à risca, né? Exatamente. A gente vê todo o perfil de pacientes, né? Pacientes que, às vezes, já tomaram as 2 doses da vacina, estão pegando Covid. Então, assim, as medidas de biossegurança têm que ser tomadas, independente de já ter tomado a vacina ou não. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e todas as medidas de segurança devem ser bem adequadas no momento que a gente está vivendo. Eu li uma matéria hoje que assustou, né? E uns disseram, mas não é tudo isso não, não, pode ser até mais do que isso, tomara que seja muito menos. Um diretor do Butantan dizendo que nós teremos aí nos próximos dias quase 5 mil mortes por dia. Assim, Dirceu, esse momento que a gente está vivendo realmente é muito trágico, né? E eu acho que o que a gente comentou agora sobre as medidas de biossegurança estão diretamente relacionadas. Claro que a virulência dessa segunda onda está um pouco maior, mas o reflexo de todas essas não adoções dessas medidas de biossegurança nos feriados, nessas aglomerações clandestinas, contribuíram para esse cenário que a gente está vivendo hoje. E é muito triste, né, a gente saber que a gente está enfrentando tudo isso e que a gente não tem muita ação. Apesar de a gente estar na linha de frente, se a população não conscientizar e adotar as medidas de segurança, não tem como o médico atuar ali na linha de frente sozinho. A gente precisa do apoio de toda a população, realmente. Bom, e o senhor, recém-chegado a São José, um médico já experiente, mesmo sendo jovem, né? Passou por algumas outras cidades aí, o senhor disse que atuou também em São Paulo, na capital, na verdade. Como é que o senhor vê o sistema de saúde de São José dos Campos e aqui o entorno, né? As outras cidades aqui do nosso Vale do Paraíba? Assim, eu tenho experiência com a saúde em si do interior de São Paulo, né? Então eu tenho alguns comparativos e eu fiquei muito feliz em ver como o sistema público de saúde aqui em São José dos Campos funciona bem.
seja no atendimento básico ali da saúde, dos postos de saúde, né, até os hospitais de alta complexidade. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns hospitais públicos aqui e eu fiquei muito feliz com a estrutura e com a equipe dos hospitais. São equipes bem qualificadas, são profissionais bem qualificados que estão de prontidão para atender toda a população joseense aí. Eu costumo perguntar para os entrevistados o que São José dos Campos representa nas suas vidas, né? Ele está aqui há 4 meses, mas o que o senhor vê de São José dos Campos? O senhor gostou da cidade? Pretende se instalar por aqui? Pretende continuar medicando, clinicando por aqui? Como é que é? Com certeza, Dirceu, assim, eu fiquei 3 meses trabalhando, residindo em outra cidade e vindo para São José 2 vezes por semana. E realmente eu me encantei pela cidade e acabei me mudando, estabelecendo toda a minha vida aqui em São José. Então eu vejo muita prosperidade aqui na cidade e pretendo ajudar muito a população de São José dos Campos nessa parte de reabilitação com a nossa unidade do hospital aqui em São José dos Campos. É aquilo que nós falamos, né? Tomou da água aqui, fica, né? E a família? Está lá em Alfenas? A família ainda continua em Alfenas e acaba que até perto, né, de São José dos Campos a Alfenas, então assim, estou sempre próximo da minha família, isso ajudou também bastante na decisão. O senhor disse que gosta de motociclismo, né? Esse é o seu hobby mesmo? Bom, Dirceu, eu gostava quando era menor, mas aí a responsabilidade vai aumentando e a gente acaba colocando na balança e vê que é um esporte meio perigoso, então hoje a gente opta por outras coisas mais seguras, né? Então hoje eu fico mais na bicicleta, mais na academia mesmo, só para manter uma rotina de vida mais saudável, né, para ajudar, mas a moto eu já abandonei já há algum tempo. E o doutor Danilo é um homem religioso? Com certeza, eu sou, assim, muito devoto. Eu sou católico, né, mas sou aberto a várias religiões, mas eu tenho uma devoção enorme à Nossa Senhora da Agonia, que eu acho que sempre esteve à frente em todos os meus problemas que eu presenciei até hoje na minha vida. Então, eu sou muito católico, entrego tudo na mão de Deus, e acredito que Ele está à frente de tudo. Bom, numa sala de cirurgia, no hospital, conhece tudo, né? Mas e na cozinha, como é que é, doutor? A cozinha, gosto bastante de cozinhar, acho que abrir um bom vinho e fazer uma massa com uma carne é sempre relaxante, distrai, esquece um pouco os problemas, então eu gosto de me inventar um pouquinho na cozinha. O senhor tem algum ídolo? Bom, eu acho que todo mundo que conhece a história de vida do Nadal, do tenista, né, espanhol, é muito emocionante e de muita superação, né? Um atleta com desempenho daquele é uma pessoa que se dedicou realmente ao esporte, né? Então, realmente, a determinação dele e a dedicação dele ao tênis me inspira bastante. Bom, e o senhor tem acompanhado as notícias do Brasil e do mundo, né? Esse país aqui, ele tem jeito, doutor? Com certeza, eu acredito muito no Brasil. Eu acho que nós, colocando pessoas boas, líderes bons, com todo o aporte, toda a cultura do Brasil, a gente vai chegar longe. Com certeza o Brasil tem jeito, na minha opinião. Cite aí algumas pessoas marcantes na sua vida. Pessoas marcantes na minha vida, acredito que pessoas que fizeram parte da minha formação acadêmica, aqui eu posso citar alguns nomes, Dr. Ciro Boto, que hoje faz parte do CRM de São Paulo, né, do CREMESP de São Paulo, interferiu muito na minha formação médica e nas minhas condutas éticas, que eu acho que é uma pessoa que
tem condutas médicas com muito embasamento científico e com muita ética, tanto com o paciente, tanto com a instituição e como um todo. Então é uma pessoa que sempre me inspirou nesse meio médico. Bom, o que São José representa a sua vida, ele está aqui há pouco tempo, então eu vou perguntar, né, temos muita gente, muitos mineiros nos acompanhando, né? Alfenas, representa o que na tua vida? Alfenas representa família, berço, representa calmaria, paz, representa tudo. Toda a minha família está lá, né? Então meus avós estão lá, a gente tem uma roça que a gente reúne todos os irmãos, reúne toda a família, e lá a gente brinca, a gente esquece de tudo. Não pega no celular, não pega em nada, então assim, é realmente para conectar com a natureza, dar ali uma atenção maior para a família, para sobrinho, e recarregar as energias e voltar com força total, né, para o dia a dia. Para o senhor, para a senhora que estão nos acompanhando, que é do sul de Minas aí, gostou, né? Tá aí, o mineirinho aqui falando que Alfenas, para ele é o melhor lugar do mundo. 2 últimas perguntas, doutor. O senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos, o senhor estaria onde e fazendo o quê? Bom, Dirceu, eu acho que eu tenho um dilema na minha vida que eu digo que o pior naufrágio é aquele que a gente não participou. Então, assim, eu não trocaria nada do que eu vou viver ainda por uma coisa que eu já vivi. Então, eu acho que respondi sua pergunta. Aproveita uma semana. Né? Aproveita uma semana no meu futuro. Vou fechar. Uma saudade, uma grande saudade. São os meus avós. Eu acho que foram pessoas que fizeram muita importância na minha educação, né? E eu perdi eles muito cedo, então não tive tanta chance de aproveitá-los na fase adulta da minha vida. Então é uma saudade que ainda às vezes machuca um pouquinho. Foi um prazer enorme. Doutor Danilo, o prazer foi nosso. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Pense Nisso. Valorizou muito o nosso programa, um assunto muito interessante. O senhor abordou com muita sapiência aí. Então eu te agradeço, desejo sucesso e muitas felicidades. E vamos voltar aqui para bater mais um papo aqui no nosso Pense Nisso, que o programa é nosso. Vamos sim. Muito obrigado. Legal. Tá aí, doutor Danilo Ribeiro, foi o entrevistado de hoje aqui no nosso Pense Nisso, na TINC TV. Agradecendo também a nossa Brisa, que agendou essa participação do doutor Danilo. Um assunto que com certeza o senhor e a senhora gostaram, você também jovem. Né? Se espelhe aí na força de vontade do doutor Danilo e vá em frente, hein? Não ache que está tudo acabado, que o mundo é cheio de dificuldades, né, doutor Danilo? Com certeza. Garra, força e vai em frente. Obrigado pela participação e amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais um entrevistado e mais um assunto interessante para você que nos acompanha diariamente aqui na TINC TV, a sua TV regional. Um abraço e até lá.